Olá, pessoal dessa terra capixaba! Sejam muito bem-vindos no nosso programa, que é feito para você, que pratica o amor, a paz, a tolerância, a caridade, o altruísmo, que é aquilo que você faz para os outros, o que você gostaria que fizessem para você e que você fizesse para você mesmo. É isso aí, esse é o lema do programa Terra Capixaba. Um excelente dia para todos nós e no programa de hoje você vai ver. Na fé cristã católica, você vai entender o que significa basílica. Fomos visitar o Santuário e Basílica de Santo Antônio. E no segundo bloco, você vai saber um pouquinho da vida deste homem que é considerado santo pela Igreja Católica, Santo Antônio. E o programa de hoje vai te aquecer contra o frio. Aprenda a fazer cachecol. Na fé cristã católica, o ser humano que tem um comportamento imitador ao comportamento de Cristo e que até consegue se assemelhar a esse comportamento é considerado um santo. Dia 13 de junho é comemorada a vida de Santo Antônio. Então, nós fomos até a Basílica, ao Santuário de Santo Antônio. E você vai entender essa diferença, santuário, basílica, o que é isso? Vamos lá! Em Vitória do Espírito Santo, um dos bairros mais tradicionais da cidade, bairro de Santo Antônio, aqui o Santuário, a Basílica de Santo Antônio, uma obra de arte, um patrimônio histórico, cultural, lindo. Dia 13 de junho é celebrada a vida de Santo Antônio. É uma festa tão popular no Brasil inteiro. E nós vamos então fazer essa homenagem ao considerado pela Igreja Cristã Católica um santo. Vamos lá! O Santuário de Santo Antônio foi erguido a pedido do quinto bispo da Diocese do Estado do Espírito Santo, Dom José Joaquim Gonçalves, cuja pedra fundamental foi lançada por ele e também abençoada no dia 9 de dezembro do ano de 1956. A partir daí, então, o santuário foi construído de uma forma assim ininterrupta, a ponto de, na metade dos anos 60, já estar praticamente concluído. Esperou-se, porém, a celebração dos 45 anos do padre Mateus Panizza, idealizador deste santuário, para que se inaugurasse oficialmente este santuário, o que aconteceu em maio de 1971. O Santuário de Santo Antônio foi erguido a pedido de Dom José Joaquim Gonçalves, que no ano de 1956 pediu ao Papa Pio XII que proclamasse como padroeiros da cidade de Vitória Nossa Senhora da Vitória e Santo Antônio, por causa da recorrência histórica que dizia que a ilha de Vitória foi chamada Ilha do Mel pelos indígenas, logo depois pelos portugueses, Ilha de Santo Antônio, mais tarde Vila Nova de Nossa Senhora das Vitórias. Por essa recorrência histórica, Dom José Joaquim Gonçalves pediu ao Papa Pio XII que proclamasse padroeiros da cidade, tanto Santo Antônio quanto Nossa Senhora da Vitória, e incumbiu os religiosos pavonianos, aqui presentes ainda, para erguerem este santuário. O santuário é uma igreja, um templo, que é denominada assim por disposição e decisão do bispo local,
no caso nosso, da Arquidiocese de Vitória, a igreja local. E a basílica é um título honorífico dado pelo Papa. A basílica, como título dado pelo Papa, tem vínculo com as 4 maiores basílicas de Roma. São chamadas lá as maiores: São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo. Neste santuário, também agora basílica de Santo Antônio, nós temos os afrescos aqui muito bonitos que foram projetados e pintados por Alberto Bogani, um artista e pintor sacro italiano. E aqui no Santuário Basílica deixou também para nós, né, esta graciosidade de pintura que é contemplada por turistas e por todos que amam a arte. Os afrescos pintados por Alberto Bogani, artista italiano, foram executados nos anos de 1995, 1997, 1992, 1999 e, por fim, no ano de 2002. O Santuário de Santo Antônio, hoje Basílica, foi construído dentro do estilo renascentista, que tem como arquiteto importante Bramante, no século XVI, na Itália. E os vitrais já são vitrais contemporâneos, né? Próprios, né, daqui do Brasil mesmo, e que representam toda a história minuciosa da vida de Santo Antônio. É muito importante que, recorrendo à história de Santo Antônio, possamos entender, né, como foi a sua vida, representativa nesses vitrais muito bonitos produzidos no Brasil. Vamos entender a vida deste homem considerado santo pela fé cristã católica. Voltamos já. Este nome, Antônio, tão popular, famoso e importante para a fé cristã católica, porque é o nome de um homem imitador do comportamento de Cristo e que é considerado um santo para a fé cristã católica. E vamos falar também sobre os festejos desse período, a trezena de Santo Antônio. Na fé cristã católica, cada pessoa que atinge a santidade perante aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é considerado um santo. Então, nós vamos falar sobre o Santo Antônio, que agora no dia 13 de junho é tão comemorado no Brasil inteiro, essa santidade. E na verdade 13 de junho é o dia da morte de Santo Antônio, só que a igreja, no olhar espiritual, entende como a vida de Santo Antônio, entende como a passagem dessa vida na Terra para a vida eterna. Então, 13 de junho é comemorada a vida, a história de Santo Antônio. E vamos saber um pouquinho sobre esse santo. Padre Roberto Camilato, pároco na Igreja de Santo Antônio, alegria e leveza em pessoa.
Tem que ser sempre assim. Me recebeu falando que meu nome é alegria, mas eu que encontrei a alegria aqui. Aqui é a apresentação das madames, das misses. Aí, olha só, olha aqui. Aqui as duas misses, né? Olha aqui, olha só. Olha, vem cá, irmã. Olha aí uma corrida. Madalena, que não é da Barra do Jucu, não. É a Madalena nossa, do Santuário Basílica. Com essa alegria que o senhor tem e me transmitiu desde a chegada, eu queria que o senhor comentasse sobre essa tradição das mulheres solteiras que no dia 13 de junho fazem um apelo para Santo Antônio para encontrar marido. Direi que hoje é um problema, porque ser solteira, ficar solteira já é uma opção também. E não sei até que ponto se recorre a Santo Antônio para que haja razão de se encontrar um príncipe encantado. Ainda tem aquelas tradições de colocar o santinho de cabeça para baixo, se não encontrar o marido, de castigo, ainda tem essas coisas, ou simplesmente o fato das orações mesmo? As orações, porque a partir da catequese, da evangelização que propomos aqui, tudo isso está caindo por terra. Não é Santo Antônio que vai por terra e nem de cabeça para baixo, mas tudo isso está caindo por terra porque não é por aí, não é por aí. E esta popularidade religiosa sobre Santo Antônio cai também em desuso quando realmente o caminho não é este e não se acerta nada, mesmo querendo fazer assim. De modo que a orientação, o espectro, o horizonte, o caminho é outro. É a oração memória a Santo Antônio, né, para que ele interceda junto de Deus por todos nós como um bom amigo, um bom irmão, um homem virtuoso, um homem que inclusive pregou o Evangelho e a justiça, o Evangelho da justiça, podemos dizer assim, numa situação em que lá mesmo, na região da Itália e perto da França também, onde ele esteve, havia principalmente na Itália a obrigação dos dotes. Então a noiva, ela deveria doar de mão aberta e decididamente ao noivo que se tornaria marido, esposo, todas as propriedades que ela tivesse ganhado a partir da própria família. E Santo Antônio lutou contra isso. Por isso que ele ficou como padroeiro das noivas, né? Dia 8 de junho, continuamos com a trezena, que começou exatamente no dia 1º de junho, e dia 8 de junho, que é o sábado, com a participação especial das associações de moradores com os grupos e movimentos culturais da Grande Santo Antônio e área metropolitana de Vitória. A missa, né, com a presença e participação deles, vai ser em intenção a esses grupos todos, a esses movimentos culturais que dizem respeito a tudo quanto nós temos de social e cultural, né, de folclórico também, na nossa cidade, área metropolitana de Vitória, com as suas insígnias, com seus símbolos, todos estarão aqui, né? E o tema é a fé, virtude que gera prontidão e acolhida perante os desígnios de Deus em favor da humanidade, né? Então, esse tema é igualmente importante como os demais subtemas, né, de toda a trezena. E no dia 9, domingo, importantíssimo para toda a cidade e área metropolitana de Vitória e municípios vizinhos, né? Os que alcançarem participar. Dia 9, domingo, às 5 horas da tarde, na Catedral Metropolitana de Vitória, a grande concentração de fiéis para a oração da trezena no interior da Catedral. E às 5h30 da tarde, pontualmente, a grande procissão luminosa da Catedral de Vitória até o Santuário Basílica de Santo Antônio, percorrendo aproximadamente 4 quilômetros ou mais, né, de caminhada luminosa.
tudo muito bonito, muito bem preparado e que no alcance de todos pedimos a participação de todos, né? Inclusive dos meios de comunicação que estejam conosco para celebrarmos juntos a Deus e podermos assim também lembrar Santo Antônio em sua memória, encerrando-se no Santuário Basílica com a chegada da procissão prevista para as 19h30, com a missa de encerramento. E aí o senhor me falou da bênção dos pães. O que é essa tradição? A tradição muito bonita, porque o povo, com a religiosidade que tem através dos séculos, vai criando esses modos de se fazer. E a igreja aprova, porque não afeta a fé, não se traduz como algo contra a fé. Então, a bênção dos pães. A fé professada até o martírio, despojamento total e consequência última para cristãos todos, independente de opção religiosa, identificados e provados no Deus de Jesus Cristo, independente de opção religiosa, não religiosa em si, mas de formas de ser cristãos. De intimidade com Cristo. Exatamente, porque a fé vai crescendo e amadurecendo em nós de uma tal forma a ponto de a gente viver toda a dimensão pessoal, familiar, comunitária, social, política, histórica até. E pela fé, muitas vezes vivida em ardor, em alegria, mas também em esperança, nos leva muitas das vezes até as últimas consequências. Amém. Amém, amém, amém. No bloco, o nosso programa vai te aquecer contra o frio. Não sei se você percebeu, mas esse ano tá mais friozinho no Espírito Santo. Então você vai aprender a fazer cachecol. Voltamos já! Não sei se você percebeu, mas esse ano tá mais friozinho no Espírito Santo. Então você vai aprender a fazer cachecol. Olá pessoal, eu sou Nilza, artesã, e hoje nós vamos aproveitar para esquentar um pouquinho esse frio com uma técnica muito básica de fazer cachecol. Você vai precisar dessa linha, é uma linha especial, cheia de bolinhas, né? E nós vamos usar essa lãzinha aqui para fazer esse tipo de cachecol, que é uma maravilha. Você pode usar dos vários tipos de cores. Você só precisa de duas coisas: a linha e uma agulha de crochê para você então poder fazer a sua peça. No início, você separa aí umas 4 bolinhas, né? E você vai fazer um crochê, um simples crochê. O que vai dar esse efeito é, um ponto você vai pegar 3 bolinhas, no outro ponto você vai pegar 4 ou 5. Então você vai fazer a sua variação conforme você preferir. Então nós vamos começar. 3 bolinhas, passamos um por dentro da agulha, uma vez, passamos a segunda vez, então damos o espaço de
5 bolinhas. Puxamos uma vez. 3 bolinhas. Passamos uma correntinha. 5 bolinhas. Passamos outra correntinha. Nós podemos dar 2 correntinhas, ou de 2 em 2, ou de 1, de 2, a variação como você preferir. Como essa bolinha é grande, dificilmente ela vai passar por dentro, né, do buraquinho anterior. Se ao puxar os pontos você achar que ela está começando a soltar, então você faz no de 3, você puxa uma correntinha. No de 5, você puxa 2 correntinhas. E assim nós vamos confeccionando um cachecol bem básico, mas muito chique, que promete esquentar esse frio todo que a gente vai passar nesse inverno. E para concluir, nós vamos procurar seguir a maneira do nosso início. A gente começou com 3, depois com 5, então a gente vai fazer uma de 3, outra de 5, mais uma de 3, vamos passar as nossas bolinhas. E assim, né, puxamos um pouquinho para reforçar nosso nozinho. E aí nós vamos poder desenvolver um cachecol bem especial, bem bonito. O meu telefone é 9964 8172 8107 8353. Meu Face, Nilza Santos. Nós nos encontramos a qualquer momento aí com uma novidade, ok? Você pode fazer os seus cachecóis, é só tentar. Nós temos alguns outros modelos para aprendermos da próxima vez. A gente vai, mas a gente volta semana que vem. Por hoje foi isso e desejamos que você tenha uma excelente semana. E se você quiser mais um pouquinho, acesse tribunoonline.com.br/Terra Capixaba. Até semana que vem, com fé em Deus. Tchau!